Adquiriu há 7 anos atrás e montamos uma casinha dentro, né? E saímos a viajar pelo Brasil. Nesse período nós já fizemos 21 estados brasileiros, né? E nesses 21 estados, por 3 vezes já nós percorremos, né? E nós costumamos lidar com pessoas que são chamados de andarilhos, né? Que não são os moradores de rua, né? Mas sim os andarilhos, porque tem uma diferença, né? Morador de rua, eu posso dizer, sim, por experiência, que 99% ou 100% é dependente químico, né? E o contrário é o andarilho. São pessoas que tiveram diversos tipos de problemas e acabaram pegando a estrada e saindo por aí afora. Uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós, já que é uma linha muito tênue, né, entre a razão e a perda da razão, né? E aí, inclusive quando a gente os encontra, a gente não procura saber o motivo que o levou a sair para a estrada, porque já que nós somos falhos e humanos, né, muitas vezes a história da pessoa, que pode ser uma história não muito bonita, pode endurecer nosso coração, né? E nós estamos ali para fazer a vontade de Deus, né? Se Deus nos mandou lidar com Ele, a gente vai fazer só o que Deus nos ordenou. E muitas vezes nós indagamos dele como que está, né, a vida espiritual, a vida com Deus, e na maioria das vezes eles vão dizer que não tem esse particular com Deus, né? Já perderam o relacionamento com Deus, ou até mesmo nunca tiveram. Então a gente começa a trabalhar o lado social, de uma forma simples, uma garrafinha d'água, um pedaço de pão, né? Ou até mesmo uma corrinha de chinelo, enfim, o que tiver ao alcance ali para poder ajudá-lo, né? Já que muitas vezes eles andam 40, 50 quilômetros de uma cidade para outra. E imaginem, a gente, no calor como esse, a gente na sombra consome quantos litros? 2, 3, 4 litros de água, né? Você imagina ele carregar tudo isso de água. Então, na maioria das vezes eles levam um pouquinho e já acaba. E aí, uma garrafa d'água muitas vezes é a salvação, não vai perecer. E depois de servir tudo isso para ele, a gente volta no assunto e diz assim que esse Deus que ele disse que não tem no particular, é quem tem dado o livramento para ele, né? Imagina, né? Eu até alego, né? Não é profecia nem nada, mas eu digo para ele, Deus já te deu o livramento. Você com certeza já deve ter tido um episódio de uma carreta, um caminhão vir na sua direção, né? Como se fosse te atropelar, e de repente saiu e foi na outra direção. Eles, na maioria das vezes, eles dizem sim, acontece isso. Quando saem para buscar água, às vezes no riacho, em algum lugar, imagine cobras, pode cair no precipício ou coisa assim, Deus tem te livrar, né? E isso reforça, isso é uma sementinha plantada. E essas pessoas, elas geralmente não são vistas por nós. Por mim não era. A partir do momento em que eu comecei a viajar, eu vi às vezes uma árvore, um poste, né, um andarilho, e não necessariamente nessa mesma ordem, eu ia vendo. Só que começou a ficar tão corriqueiro, tão rotineiro, que eu achei que era normal, né? Faz parte da paisagem. A ponto de um filho que estava comigo, uma criança, perguntar para mim, pai, o que é aquilo? É uma árvore. E aquele outro, um poste. E aquele? É um andarilho. Pai, mas por que ele está ali? Eu respondi que ele estava ali porque ali era o lugar dele, né? Andarilho fica na beira da estrada. Mas um dia Deus tocou no meu coração, olha, esse é um semelhante. Esse é alguém como você. Você precisa tomar posição. E foi quando começamos, né? Então esse trabalho tem sido uma bênção, tem muitos testemunhos, né, de situações que aconteceram, temos um arquivo de fotos, né, com as situações, com a entrega de
Novo Testamento, um abraço, coisas assim. E na maioria das vezes essas pessoas saem dizendo assim: Deus abençoe vocês. Quem não tinha Deus está abençoando em nome de Deus. É uma semente plantada, né? E a ideia, talvez a gente não tenha pretensão de transformar esse andarilho numa pessoa, num músico, num pastor ou um empresário, mas que seja alguém que ande com esperança, com fé em Deus, que ele vai testemunhar que Deus tem agido na vida dele. E assim vamos crescer o exército das pessoas que estão levando a palavra do nosso Criador. Que, como diz na palavra, a seara é grande, né? E os ceifeiros são poucos. E isso tem sido feito de uma forma tão suave, tão leve. Eu não levo isso como um fardo na minha vida de jeito nenhum. Isso é maravilhoso. Fazer o ID é algo assim inacreditável. A gente pega um gosto por isso, porque muitas vezes, hoje nós saímos de lá de onde estávamos, sem nenhuma ideia de onde estávamos, para onde íamos, porque a gente não conhece tudo, né? A gente sai, bota no Maps lá e fala: eu quero chegar, coloquei Jaú, porque é lá onde a minha sogra mora. Então, para chegar em Jaú, a gente vai passar, passou em Nova Santa Rosa, passou por Nova Sarandi, eu sei, fui passando. E aí eu falei: olha, quando começar a escurecer, a gente olha no Google Maps e vai achar uma igreja. E quando a gente encontrar essa igreja, a gente para, né, e se fortalece, né, juntamente com os irmãos, que é o que nos fortalece realmente para depois pegar a estrada e continuar, né? E já tínhamos falado para o pastor e para a esposa, para a pastora, que nós temos também um trabalho com crianças, né? Que nós distribuímos algumas literaturas bíblicas, histórias bíblicas ilustradas por crianças, né? É um projeto de uma instituição sem fins lucrativos, uma editora, que distribui para o Brasil inteiro. Eu acredito que depois vocês vão dar a gente vai deixar com vocês e aí vocês veem como vão fazer. Nós não vamos deixar revistinha para todas as crianças, mas nós vamos deixar um exemplar e vamos deixar um QR Code que a igreja pode estar pedindo, né? E aí vem diretamente para a igreja e depois distribui para o pessoal. E isso é uma coisa assim que nós não compramos lá para distribuir, né? E também não cobramos nada porque não é nosso, é um projeto que Deus deu e está sendo feito por aí afora. Então, basicamente é isso, né? Quero agradecer a todos, nossa combinha está ali fora, quem quiser depois dar uma olhadinha, não repare a bagunça, né? Porque é uma casa, a pastora disse muito bem, é uma casa, toda casa tem a sala de jogos, né? Ela é toda uma sala de jogos, né? Mas é isso. Deus abençoe a todos, muito obrigado pela oportunidade.